Aonde nasce um líder? Você sabe? Não sabe? Vem comigo que eu vou te falar. Seria na rua? Na escola? No trabalho? Na igreja? Onde nasce o líder? Não esqueça de me seguir que eu também te sigo. Já compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Me segue que eu te sigo, essa é a regra. A princípio, um líder nasce dentro da sua casa. O pai e a mãe são as primeiras pessoas a notar a diferença entre um filho e o outro. As regras, os valores, os princípios é que vão fazer a diferença entre um e outro. Um líder não é líder porque é o mais velho ou porque é o mais novo. Um líder é líder porque chama para si responsabilidade, não se esquiva, vai para cima, vai para frente e resolve. Um líder porque em si há um espírito de fraternidade e de igualdade, não importa quem é que seja, um parente ou um estranho. Direito é direito, não importa quem. Em tempos em que não havia lei nem regras que pudesse reger um povo ou uma pessoa, era necessário tomar posse de uma lei chamada consciência. É verdade. E ali estava José, no meio de seus irmãos. Ele nunca se sentiu superior porque era filho da mulher amada de Jacó, seu pai. E nunca se sentiu também inferior por ser o menor dos filhos de Jacó. Era igual, tratamento igual para todos. Nunca destratou as outras mulheres de seu pai, nem mesmo as escravas. E nunca disse que os outros irmãos eram menor do que ele, por ser filhas ou filhos de escravos. Todos eram irmãos. E esse é um princípio que todo líder tem que ter na sua vida. O reconhecimento de que todos somos iguais. A verdade é que ele foi crescendo em meio àqueles outros irmãos que apacentavam o rebanho de seu pai, outros cuidavam da agricultura e por aí ia. A questão é que os irmãos de José se comportavam de forma muito errada e até criminosa. Não porque houvesse lei que dissesse que era crime, mas pela consciência que ele tinha de que aquilo era errado, e ele relatava aqueles fatos ao seu pai. José não é líder porque sonhou um sonho na terra em que ele era um molho de trigo que crescia mais dos seus irmãos. Isso é natural, sonhar todo mundo sonha. José não é líder porque teve um sonho sobrenatural de que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Não é pecado sonhar um sonho sobrenatural. Sonhe grande, sonhe alto, você pode. Só que sonhar faz parte da vida de um líder também. Mas acordar e começar a viver e buscar aquele sonho é a diferença entre aquele que só sonha e aquele que vai atrás, que vai fazer com que o sonho seja uma realidade. Os irmãos de José cometiam algumas infrações, roubavam, brigavam, eram violentos, mentiam, se prostituíam. Mais do que isso, cometiam alguns abusos sexuais como estrupos com mulheres que passavam no caminho e no deserto, pois naquela época, naquelas alturas, era muito comum essas coisas acontecerem. E José anotava tudo aquilo e relatava aos seus pais, ao seu pai, e seu pai chamava a atenção dos seus irmãos. Isso foi despertando o ódio dos irmãos para com aquele José que era um dos menores, ao ponto de eles forjarem, de eles bolarem um plano para tirar a vida de José. Eles foram para longe, para muito longe, apacentar o rebanho de seu pai, porque eles sabiam que o pai ia mandar José atrás deles, porque isso já acontecera outras vezes. Então, propositalmente, eles combinaram entre si para ir para longe. E de repente, Jacó chama José e diz: olha, teus irmãos não apareceram mais. Vá atrás deles, eu estou preocupado. E José obedeceu. Uma regra que obedece e acompanha a vida de um líder é que ele obedece.
ele vai. E quando foi chegando perto dos seus irmãos que já estavam combinados disseram: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e veremos agora o que será dos seus sonhos. Pegaram José, machucaram José e o jogaram em uma cisterna. Mas a questão é que um líder, mesmo quando cai, ele cai de pé, ele não cai deitado, ele cai com vontade de realmente sair dali. E é isso que vai acontecer. Na cisterna, Jacó não tem pai. Os irmãos que eles têm são seus inimigos agora. Na cisterna, José não tem outra alternativa a não ser olhar para o alto e ver lá em cima um céu azul e entender que naquele pedacinho de céu azul em que ele está vendo, ali está o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão e o Deus dele. Pois um líder de verdade, um grande líder, não pode abster-se da fé em Deus. É um princípio que vai regê-lo e que vai governá-lo para a vida toda. E ele clamou aquele Deus. E aquele Deus mandou naquele momento um homem, um parente dos ismaelitas, lá, que cresceu com Isaac, para que pudesse comprá-lo por 20 moedas. Então ele foi vendido, tornou-se escravo no Egito. Foi comprado por um homem chamado Potifar, um grande oficial. E quando foi para a casa de Potifar, como escravo, ele não foi como um escravo qualquer. Ele foi o líder de todos os escravos. Porque o que nos faz líder não é estar livre ou estar preso, é aquilo que está dentro de nós, não importa o local em que nós estamos morando agora. Líder da casa de Potifar, líder dos escravos de Potifar, é isso. Mas um dia, porém, a mulher de Potifar, vendo a liderança de José, o seu comportamento, o seu físico, a sua beleza, tirou as roupas e se sensualizou para ele. Acontece é que uma porca, mesmo vestida toda de ouro, ela continua sendo porca. E José não comeu a porcaria. É isso. Um líder de verdade tem honra. Ele sabe o que come, ele sabe o que bebe, ele sabe o que veste, ele sabe aonde entra. Um líder de verdade, ele não come porcaria que está sendo oferecido, mesmo que essa porcaria esteja coberta de ouro. Mais vale a liderança do que comer porcaria e perder o princípio da liderança. Por causa disso, esse líder, que foi líder em casa, era líder dos escravos, foi preso, virou presidiário, mas não um presidiário qualquer. Ele tornou-se o líder dos presidiários. Porque para onde você for, o seu espírito de liderança vai com você também. E é de lá, do presídio, da masmorra, da cisterna, da casa de Potifar, de onde quiseram te diminuir, mas não puderam, porque foi Deus que te deu a liderança. Ele foi chamado para ser governador do Egito, o líder de toda uma nação. É ali. Nossa nação está do jeito que está o Brasil, porque esses líderes que estão aí nunca foram líder na sua casa. O Brasil está corrompido e outros países também, porque pessoas têm entrado pela janela sem passar pelos princípios da verdadeira liderança, que é a sua própria casa. Abraça a liderança, aperfeiçoe sua liderança, busque Deus, tenha fé, tenha igualdade, tenha liberdade, tenha fraternidade com seus irmãos. Deus te chamou para ser líder, levanta a tua bandeira, não importa como você está agora, aquele que te prometeu, aquele que te fez líder, ele garante a tua liderança. Tenha certeza disso, que o Senhor te abençoe e te guarde, e fica na paz do Senhor, e até o próximo vídeo.